Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vander, eu sou professor de Física aqui do Instituto. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre campo elétrico. Um assunto um tanto espinhoso, um assunto complicado, que os alunos em cursinho, em terceiros anos por aí, sempre dizem, eu não sei fazer campo elétrico. Vou tentar fazer de um jeito bem tranquilo para vocês o início da história de campo elétrico. Vamos tentar? A minha conversa começa com uma analogia com vocês, então me acompanhem aqui, por favor. Imaginem uma massa grande, tipo o planeta Terra, por exemplo. E ao lado dessa massa, uma massinha pequena. Você concorda comigo que quando eu coloco essa massinha perto do planeta, aparecerá uma força puxando a massa para o planeta? Isso vocês já viram. Se eu soltar um corpo qualquer, esse corpo desce devido ao peso. Lembra? A força-peso. Como é que calcula esse peso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Desse jeito. O peso aponta para o planeta. E como é que eu calculo mesmo? O peso é o quê? É a massa da partícula vezes a gravidade. Falaremos sobre ela agora. O que é a gravidade, na verdade? Eu vou dizer que a gravidade é um campo gravitacional. É uma região que vai existir invisível aqui, ó, ao redor do planeta. E eu queria tentar falar sobre esse assunto com vocês de um outro jeito, queridos. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que funciona. Imagine, por exemplo, que alguém passe perfume. Ao redor dessa pessoa vai ter uma região invisível, você não enxerga, de região de perfume. Eu vou chamá-la e cunhá-la de, vou inventar agora, região de campo de perfume. Você concorda comigo que a pessoa em si não é influenciada pelo próprio perfume, mas se outras pessoas chegarem perto dessa região invisível, essas pessoas serão influenciadas por essa região. Vocês concordam comigo? Então, aquele perfume que aquela pessoa passou gera um campo de perfume ao redor, uma região invisível ao redor dela. Pessoas presentes nesse campo sentirão a presença desse perfume. E aí ocorrerá atração ou repulsão naquela pessoa, se ele gostar ou não do perfume. Tudo bem a ideia? Com a Terra é a mesma coisa. A Terra gera um campo invisível ao redor dela, chamado campo gravitacional. E eu vou chamar de campo gravitacional G. Vander, por que vetorial? Já fala sobre isso. Lembre-se que o campo gravitacional aponta para o centro do planeta. Então, essa região invisível, na verdade, terão campos aqui, ó, aproximando-se do planeta. Quando eu soltar essa partícula é a pessoa que entrou na região de campo, essa partícula sente a presença do campo e aparece uma força, lembre-se, vetorial, uma força que puxa a partícula para dentro. E essa força é o peso, mg. Detalhe, acompanha comigo. O peso, que é a força, depende da própria partícula que eu coloquei e do campo gravitacional gerado por quem? Pelo planeta. Vamos voltar ao perfume. Quando a pessoa entra na região de perfume de outra, aparece nessa pessoa uma força, que depende do quê? Da pessoa e da própria região de perfume. Sacou a analogia? Portanto, aqui igual, o peso que aparece nessa partícula depende da própria partícula e da gravidade ao redor. Vander, o que tem a ver a região de perfume e a região de campo gravitacional com o campo elétrico? Tudo, quer ver só? Agora, ao invés de uma massa, eu tenho uma carga que vai gerar ao redor dela também uma região invisível aqui, ó, parecido com a região de perfume e com a região de campo gravitacional. E essa região dou nome, eu chamo de campo elétrico. Então aqui aparece uma região de campo elétrico. Opa, não, por que eu não posso usar aqui, eu usei Gzinho, não posso usar Ezinho? Porque você se lembra que E, nós e os químicos usamos para carga elétrica. Eu não posso usar um Ezinho. Então eu vou usar campo elétrico E. Então guarda, analogia direta. Região de campo de perfume, região de campo gravitacional, região de campo elétrico. Perfume criado por uma pessoa que passou perfume. Pessoas entrando ali sentem a presença do perfume e serão atraídas ou repelidas. Região de campo gravitacional gerado pelo planeta, Terra, Marte, isso não importa. E uma partícula A, que pode ser eu, você, essa caneta, a minha régua, ao serem soltas nessa região, sente a presença da região e lá aparece uma força, chamada peso, mg. Analogia direta, filhos. Peso não é a força que aparece, m não é a partícula que eu coloco, g não é o campo, então acompanha comigo aqui. Como é que vai aparecer a força aqui? Só que aqui tem um pequeno problema. A força aqui é de que maneira? A força aqui pode ser de atração ou de repulsão. Que lembra?
aulas anteriores, verificamos que se este é mais e aquele é mais, repulsão. Se esse é mais, aquele é menos, atração. Vamos supor, para que eu consiga comparar, eu coloco uma força aqui de atração. Sem decoreba. Acompanha comigo. Força, partícula colocada e campo. Como é que eu escrevo aquela então? Vamos juntos? Força, vai comigo. O que vocês acham? Partícula colocada e o campo. Perceba, analogia direta. Força, força. Partícula colocada, campo gravitacional, campo elétrico. O que falta lá? Lembrando que campo elétrico também é uma região vetorial. Força também é vetorial. E só mais um detalhinho. Você concorda comigo que aquela carga pode ser positiva ou negativa? Para evitar confusão lá, eu vou olhar para ela aqui em módulo. Tudo bem, analogia? Não decore. Peso é mg, você sabe essa. Força é QE, até rima, desculpa. Peso é mg, força é QE. Tá clara essa parte? Vandão, mas por que lá pode ser de atração e repulsão? Vamos olhar para isso agora? Acompanha comigo. Me perguntam assim então, como é que pode ser atração e repulsão aquela força lá? Porque se você verificar, a analogia tem um pequeno detalhe interessante. Quando eu faço com a Terra, a força é sempre de atração. A Terra, Marte, ou seja lá o que for, puxa outra partícula para ela. Então o peso é atração. Mas no caso de carga elétrica eu tenho possibilidades. Eu tenho cargas positivas e negativas. Então pode ser atração e repulsão. Lembra disso? Vamos recordar isso aqui? Positivo, positivo. Como é que é mesmo? Eu posso ter aqui uma repulsão lá, uma repulsão aqui. Negativo, negativo. De novo, repulsão aqui, repulsão lá. Vocês lembram disso? Então, mais e mais repele, menos e menos repele. E aqui é o contrário. Mais e menos atrai e atrai. Menos e mais atrai e atrai. Lembra disso? O que o aluno nunca lembra, e é bom recordar já, que neutro com mais também atrai. Por que, Wander? Porque a partícula neutra, você concorda comigo, que ela tem número igual de mais, de menos, parezinhos e igual número? Significa que, se eu coloco uma neutra perto de uma mais, os elétrons serão atraídos por aquela mais e os prótons serão repelidos. O que vai acontecer, meus caros, entre esse conjunto negativo e aquele positivo? Ocorrerá o que aqui? Uma atração, concordam? Mesma coisa no de baixo. Wander, e neutro com menos? Também atrai. Por quê? Os prótons serão repelidos e os elétrons serão atraídos, e os elétrons repelidos. O que vai acontecer aqui? Esses prótons com aquela partícula, eu também vou ter uma atração. Então, para conseguir continuar e terminar o assunto com vocês, tem que lembrar que ora pode ocorrer atração, ou repulsão, ora pode ocorrer atração. Tá claro isso? Recordaram? E como é que fica isso no campo elétrico? É agora que eu vou encaixar o papo do campo elétrico anteriormente com isso aqui. Vamos fazer juntos? Vamos lá então. Então, continuando a ideia, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero juntar aquele papo do campo elétrico com o papo de atração e repulsão. E isso aqui é espinhoso e FUVEST adora, Unicamp adora. Olhem para cá, acompanhem comigo. Suponha que do lado de cá eu tenho as cargas grandes e aqui as pequenininhas. Vamos recordar? As grandes são as que fazem o campo elétrico ao redor delas. E a pequenininha é aquela que vai sentir a presença do campo. Lembrou? O que acontece aqui? Primeiro, atração e repulsão. Vamos comigo. Mais e mais. Repulsão nessa. Ô Wander, coloca a repulsão aqui também. Eu poderia. Só que eu quero olhar para aquela. O que aquela está sentindo dessa daqui. Então aqui eu tenho repulsão. Mais e menos. Atração ou repulsão? Atração. Menos e mais. Atração ou repulsão? Atração. E menos e menos, atração ou repulsão? Repulsão. Tudo bem por enquanto, filhos? Agora uma coisa, olhem para cá. Isto aqui vai ter que decorar, não vai ter jeito. Para diferenciar as cargas geradoras positivas das cargas geradoras negativas, como assim carga geradora? Vamos voltar rapidamente lá. Quando a pessoa passa o perfume, ela, a pessoa, é a geradora do campo de perfume ao redor. A Terra, Marte, seja lá o que for, é a geradora do campo gravitacional ao redor. E essas partículas grandes são as geradoras do campo elétrico ao redor. Então imagina
positivo e negativo tem dois tipos. A região invisível está aqui ao redor. Mas para diferenciar uma da outra, positivo, eu vou adotar que o campo é para fora. Então guarde isso. O campo elétrico aqui da positiva é para fora. Positivo, o campo elétrico para fora. E negativo, o campo elétrico eu adoto para dentro. E negativo, o campo elétrico eu adoto para dentro. Pelo amor de Deus, para não sair caca aqui, lembrando que toda a força aqui, todo o campo elétrico é vetorial. Por que é vetorial mesmo? Porque ele aponta para um lado muito bem definido. Apontar o lado é importante. Ô Wander, então significa que esse E e esse F eu vou somar? Porque o meu professor disse que mesmo lado eu somo? Não, criança. F é uma entidade física, campo é outra. Você não pode misturar os dois vetores. Mas então por que você colocou assim? Porque eu quero saber qual é a força entre elas e quero saber como é que é o campo gerado por essa. Entenderam? Eu não vou desenhar para não poluir, mas o campo elétrico está aqui, está aqui, está aqui, aqui, para fora da lousa. Aqui uma coisa. E aqui? Está para dentro aqui, para dentro, para dentro. Sacaram? O campo elétrico aqui é para dentro e aqui é para fora. Ok? Dá para tirar uma lei daqui. Toda vez que a partícula colocada for positiva, campo e força apontam para o mesmo lado. Quando a partícula colocada é negativa, campo e força apontam de lados contrários. Olha lá, mais aqui, mais E e F para a direita, mais aqui, E e F esquerda, menos aqui, E e F contrários, menos aqui, E e F contrários. Ok? E para terminar, vou juntar uma coisa que vocês já viram. Imagina esta e esta. Para ficar fácil, vou pegar um caso particular aqui. Não importa qual caso. Imagine esse. Mais aqui e mais lá. O que acontece entre mais e mais? Uma repulsão. Então eu vou ter aqui, ó, uma força de repulsão entre elas. E o campo dessa? O campo elétrico, lembra? Positivo, eu adoto para fora. Que podia ser, queridos, aqui, 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 em qualquer lugar. A minha pergunta é, como é que eu junto campo e força? Você se lembra? Vamos acompanhar comigo? Força é igual ao quê? É igual ao campo, a carga, vezes o campo. Estão lembrados? Lembre-se que isso aqui é vetorial, isso aqui é vetorial, e aqui eu estou em módulo. O que eu quero que vocês recordem? Como é que eu escrevo força colombiana entre duas partículas? Como é que é mesmo? É K, Qzão, Qzinho, pela distância entre elas ao quadrado. Recordaram? Se eu juntar tudo aqui, acompanha comigo. Se eu juntar tudo lá, vai ficar assim. K, Qzão, Qzinho em módulo, pela distância ao quadrado, é igual ao módulo de Q vezes E. Se eu cortar aqui com vocês o Q e o Q, o que vai sobrar no E? O E, aqui ó, vai sobrar que campo calcula-se como? Calcula-se como K, Qzão pela distância ao quadrado. E em módulo. Pelo amor de Deus, recordaram isso? Força é QE. Mas e força? K, Qzão, Qzinho d quadrado, lei de Coulomb. Se eu igualar com QE e cortar, a equação do E sai automaticamente. K, Qzão sobre D. Em outras palavras, o campo depende da carga grande. O campo de perfume depende da pessoa que passou. A gravidade da Terra ou de um planeta qualquer. E o campo elétrico da carga grande. A carguinha sente a presença da grande. Para terminar, qual é a unidade daqui, Wander? Eu nunca lembro. Isola aqui, filhotes. Força não é QE, então campo é força por carga. Quanto vai dar aqui, portanto? O campo vai ser que unidade? Newton por Coulomb. Entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado do que eu fiz. Tentei mostrar para vocês de uma maneira bem simples e tranquila, é lógico. Agora a gente tem que fazer exercício sobre isso, olhar para isso aqui com bastante calma, mostrar para vocês uma analogia entre campo de perfume, campo gravitacional e o famigerado campo elétrico, que todo mundo fala que é um bicho de sete cabeças. Não é, queridos. Se vocês gostaram, faz um favor para mim, dá um joinha aqui embaixo para mim, e se quiserem, comente o vídeo, vamos bater um papo sobre ele. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau.